Neste ano em que se comemoram 100 anos da presença salesiana em Évora, marcamos encontro durante 10 episódios, com periodicidade mensal e cujo objetivo é assinalar e dar visibilidade a um século de presença dos salesianos em Évora, valorizando a história, os seus protagonistas e integrando a mesma no contexto histórico do país e da cidade. Numa primeira década, registre-se que o primeiro pedido pela Diocese de Évora, feito para a vinda dos salesianos, é de 1884, mas somente a 19 de fevereiro de 1926, nos tempos finais da Primeira República, por iniciativa do arcebispo Dom Manuel Mendes da Conceição Santos, acontece a aquisição de um terreno às portas de Alconchel, designado como Quinta da Saudade ou Horta do Leitão. O pagamento foi a custas da Arquidiocese, mas a propriedade fica registada em nome do padre Sutera, que juntamente com o padre Carlos Frigo, ambos italianos, foram os primeiros salesianos a instalarem-se no espaço que tinha sido adquirido. Para evocar e contextualizar a chegada dos salesianos a Évora, há precisamente 100 anos, contamos hoje com a mensagem do arcebispo de Évora, Dom Francisco José Senra Coelho, e aqui com a presença do provincial dos salesianos em Portugal e Cabo Verde, padre Tarcísio Moraes. Começamos por ouvir Dom Francisco, sabendo do seu conhecimento da história da Arquidiocese de Évora, peço-lhe que nos deixe aqui o enquadramento, as motivações que terão levado Dom Manuel Mendes da Conceição Santos a trazer os salesianos para a cidade de Évora. Dr. Fialho, com gosto e ao mesmo tempo oportunidade de o poder fazer, respondo a estas questões que colocas porque são muito pertinentes. O contexto que se vivia na chegada de Dom Manuel Mendes é tremendamente complexo. O antecessor de Dom Manuel Mendes, Dom Augusto Eduardo Nunes, foi administrador desta diocese, portanto, chamemos-lhe arcebispo coadjutor com futura sucessão, de 1885 a 1890. E viveu momentos muito difíceis, porque estávamos numa grande crise da monarquia, a monarquia constitucional, com portanto, regras de conduta e ao mesmo tempo com uma Constituição a cumprir, estava a ser confrontada com a sua inoperacionalidade, incapacidade de resposta aos dinamismos que a Europa vivia e que Portugal não conseguia acompanhar, e havia um descontentamento. Esse descontentamento gerou, nomeadamente aqui em Évora, momentos muito difíceis na década de 90 do século XIX, à educação cristã. Dom Augusto Eduardo Nunes tentou fazer um posto de catequese num sítio neutro, porque havia um anticlericalismo muito marcante, e esse posto livre que ele encontrou foi a Igreja dos Loios, que é uma igreja privada, enfim, do senhor Duque, que tem a sua própria propriedade, e a Igreja dos Loios é, portanto, uma igreja ducal, e aí ele poderia fazer um trabalho de formação. E o que é que vai acontecer? Há a acusação de que ele retira as crianças dos pais e faz com que as crianças sejam mentalizadas, oferece às crianças que andavam descalças, que não tinham alimentação, oferece-lhe leite, oferece-lhe alimentação, pão, queijo e sapatilhas para andarem calçados, e surge o slogan que o arcebispo Dom Augusto Eduardo Nunes comprava as crianças por um par de sandálias e por uma oferta de alimentação. Isto atingiu um momento tão difícil que foi necessária a intervenção militar para garantir a liberdade de se poder ensinar a catequese aqui nos Loios. A Casa Cadaval era soberana na sua possibilidade de emprestar à Igreja,
não havia, portanto, dependência das igrejas que estavam ligadas ao chamado Ministério para os Assuntos Religiosos, ou melhor dito, a Direção-Geral dos Assuntos Religiosos do Ministério da Justiça, e Dom Augusto Eduardo Nunes vai a Lisboa, intervém no Parlamento, ele que era, como arcebispo metropolita, membro dos pares, ou seja, da parte mais elevada do Senado, e protesta veementemente contra esta situação. Esta é uma pré-história do que nós vamos falar. Todo este contexto agudiza-se em 1908 com o regicídio, com a morte de Dom Carlos e Dom Luís Filipe, e em 1910 com, enfim, a proclamação da República no dia 5 de outubro e, ao mesmo tempo, a expulsão do rei Dom Manuel II. Queria só pôr um paralelo. Em Beja, o bispo que fazia a visita pastoral a Pias, Dom Sebastião Leite Vasconcelos, não pôde regressar à cidade episcopal de Beja, teve que fugir imediatamente via Moura, com alguém que o transportou para Sevilha, porque o matariam se fosse a Beja. Dom Augusto Eduardo Nunes era professor catedrático de Coimbra, amigo pessoal de Afonso Costa, com uma relação com os primeiros grandes da República, permaneceu em Évora, acolheu a República com respeito, declarou-se nem anti-republicano, nem filomonárquico, mas pela liberdade da Igreja e a independência da Igreja face ao poder político, como já acontecia então nos Estados Unidos e haviam algumas experiências na Bélgica. Por isso permaneceu, mas um sinal, não é, que vai ser a lei da separação Igreja-Estado, que é no fundo uma lei de perseguição da Igreja pelo Estado. Basta dizer que todos os bens móveis e imóveis foram confiscados. Portanto, igrejas, casas paroquiais, seminários, casa episcopal, tudo foi confiscado. E em 1912 é a vez então de Dom Augusto ser desterrado de Évora, do distrito, e ele ficou dentro da diocese, indo viver para Elvas, porque ainda é a diocese de Évora, não sendo o distrito de Évora, sendo distrito de Porto Alegre. De lá governou a diocese até 2014. Foi praticamente extinta a catequese, foram extintos os casamentos religiosos através da criação do registro civil, e muitos sacerdotes aliciados a abandonar o ministério, dando uma reforma vitalícia à sua própria viúva. Não só eles, como a viúva, tinham, portanto, reforma vitalícia. Estava-se na altura das primeiras escolas primárias criadas pela Primeira República, das estações do caminho de ferro, dos correios, telégrafos e telefones, e muitos sacerdotes enverdaram pelo funcionalismo público. Dom Manuel Mendes é nomeado em 1920 e entra em janeiro de 21 nesta diocese. Encontra uma diocese destruída, arruinada, desertificada. Ele sente momentos muito difíceis, que é recomeçar uma diocese em ruínas. Gostava de salientar que em 25 e 26 se vive uma grande depressão económica. Começou em 1919, fruto, enfim, da entrada de Portugal na Primeira Guerra Mundial, da nossa impreparação, da nossa incapacidade, e depois de uma depressão económica que fez uma continuidade sucessiva de governos que eram derrubados em poucos dias, poucas semanas, às vezes poucas horas, uns atrás dos outros. E as crianças precisavam de ser introduzidas na fé cristã, de lhe ser oferecida a possibilidade de conhecerem o amigo Jesus. Então, Dom Manuel Mendes, perante a pobreza, fruto de uma grande depressão económica, e perante a necessidade de re-evangelizar o Alentejo, de dar a fé, a possibilidade de escolha só acontece quando há conhecimento e se pode escolher, de lhe propor a possibilidade da fé,
tentou por tudo trazer os salesianos. Sabia que os salesianos tinham uma peculiaridade, eram peculiares na sua relação com os mais simples, com os mais pobres, e haviam muitas crianças pobres, e era necessário não um colégio de elite, mas um colégio para a população infantil de Évora. Dizem os documentos que a recepção inicial aos salesianos não foi amistosa. Inclusivamente, existiram mesmo alguns episódios violentos. Dom Francisco, estes acontecimentos estão relacionados com o ambiente anticlerical que se instalou em Portugal com a implantação da Primeira República. Os salesianos não foram bem recebidos e eu gostava de lembrar o que se passou com Dom Augusto Eduardo Nunes. Não há dúvida alguma que a Primeira República foi conduzida fundamentalmente pelas lojas maçónicas. Encontramos em investigação projetos de decreto que antes de ir ao Parlamento passava de facto esse projeto pelas lojas maçónicas e eram corrigidas a lápis azul naquilo que devia ser tirado, retirado, aguçado, enfim. E a maçonaria tinha um ramo, que eu diria uma espécie miliciano, que era muitíssimo forte, que era a carbonária. E como tal, também, como Dom Augusto sofreu, tocar nas crianças, ou seja, propor-lhe a fé cristã, era um ato dito jesuítico, ou seja, jesuítico aqui queria dizer totalitário, dominador, escravizante, era andar para trás, era um retrocesso, era alguma coisa de antiquado e desenquadrado. E por isso os salesianos não foram recebidos com flores, mas talvez, em alguns casos, com pedradas. Simbolicamente signifique este quadro que eu aqui estou apresentando. A sua resiliência, a sua capacidade de viver na pobreza, a sua partilha de bens, ganhou a população de Évora. Portanto, é neste contexto e é com esta finalidade. A primeira finalidade de Dom Manuel Mendes da Conceição Santos é evangelizar as novas gerações. É criar a possibilidade da catequese, conjuntamente com a promoção integral da pessoa humana. A alimentação, o vestuário, a higiene e a alfabetização. No meio deste contexto de formação integral da pessoa humana, entra também a formação espiritual. E foi para ele uma grande alegria o Oratório de São José, em Évora, onde as crianças tinham o seu espaço, o seu lugar, e os pais das crianças e os avós das crianças se aproximavam. Normalmente, as crianças levam a sua família e os salesianos foram se tornando o núcleo familiar. Basta falar com os antigos alunos desse tempo, que ainda existem alguns, graças a Deus, como eles têm brilho nos olhos ao lembrar os padres dessa geração e a escola dos padres, assim chamada. Não há dúvida que Dom Manuel Mendes foi visionário e também não há dúvida que os salesianos corresponderam e não defraudaram. Houve um encontro entre uma necessidade e uma resposta. Passo agora para o Padre Tarcísio Moraes, cuja presença agradecemos. Os primeiros salesianos em Portugal instalaram-se em cidades como Braga, Lisboa. A Primeira República, entretanto, obrigou os primeiros salesianos a passarem à clandestinidade, não podendo envergar roupas litúrgicas. Ao aproximarmos de 1930, há como que uma restauração das obras em Portugal e o surgimento de novas presenças que ainda não constituíam uma inspetoria, uma província, como hoje se diz. É neste contexto que surge a obra de Évora? É neste contexto que surge a obra de Évora, mas num contexto muito particular que a própria cidade trazia, com a sua história, com a sua envolvência, não é? Certamente que este ambiente anticlerical era também anti-jesuítico, que é muito interessante. Porque quando os salesianos chegam, a primeira coisa que se diz é que os jesuítas voltaram à cidade. E os salesianos, e concretamente o primeiro salesiano que aqui esteve, quando é confrontado com
você é jesuíta, o que é que está aqui a fazer? Ele apenas diz, eu venho trazer alegria. E esse é um elemento extraordinário e que faz parte da nossa espiritualidade e da nossa forma de estar e que transmite exatamente aquilo que os salesianos queriam trazer, chamados pelo arcebispo de então. Uma resposta à realidade social, uma resposta à realidade eclesial, sobretudo no que dizia respeito às crianças e jovens abandonados que viviam na cidade e que eram uma espécie de Miguéis Magones do tempo de São João Bosco, que na cidade iam fazendo as suas tropelias. E pouco a pouco há uma aproximação a estes jovens, que aqui neste espaço onde nos encontramos eram atraídos por aquilo que os salesianos iam fazendo. Mas sistematicamente eram confrontados com esta pergunta: mas vocês estão a dar catecismo? Catecismo não. Nós não estamos a dar catecismo. Nós estamos aqui para trazer essa alegria, essa forma de estar, que depois se transformava em jogo, que depois se transformava em processos, depois diríamos, de educação, de aproximação àquilo que era a necessidade dos jovens, que fez surgir, digamos assim, a primeira realidade escolar, que aqui subsistiu durante muitos anos, numa primária, como se dizia então, mas que hoje diríamos de primeiro ciclo. Mas com este foco muito centrado naqueles que eram os jovens, as crianças mais necessitadas da cidade. E, inclusivamente, nos documentos é interessante nós vermos como nas cartas que se vão mandando e recebendo e para os superiores, é manifestada exatamente esta necessidade da proximidade com os mais pobres, porque dessa proximidade nascerá a simpatia e o acolhimento. E eu penso que essa simpatia e esse acolhimento foi granjeando e crescendo corações aqui nesta realidade. E pouco a pouco, esse primeiro confronto negativo foi-se transformando em acolhimento e em espaço de abertura para quem chegava, que ainda por cima eram estrangeiros. Portanto, tinha esta outra tonalidade que, se por um lado trazia neutralidade face àquilo que acontecia, nós não temos nada a ver com o que está a acontecer, que até somos de outra terra, por outro lado gerava também desconfiança: quem são estes que aqui vêm e que aqui trazem todas estas coisas e o que é que vêm para aqui fazer? Trazer alegria. Acho que é uma definição fantástica deste trabalho, primeiro, de inserção dos salesianos na cidade. As congregações e as famílias religiosas contribuem para que a realidade eclesial, com o seu carisma próprio, tenha uma diversidade importante. Concretamente, no caso dos salesianos que chegam a Évora em 1926, que especificidade trazem consigo? Já falou da alegria, mas não é a única. Esta dimensão educativa está muito presente, mas se nós retornarmos àquilo que é o nome original desta casa, que é Oratório de São José, está implícito no nome aquilo que os salesianos começaram exatamente a fazer, que era o replicar da experiência oratoriana de Valdoc neste contexto. Isto hoje dito assim com termos muito mais técnicos e mais avançados. Reproduzir aquilo que os salesianos faziam ao tempo noutros espaços. Não estando ausente esta dimensão educativa ou escolar, estava presente esta vontade de encontrar-se com os jovens da cidade, ter um espaço aberto de acolhimento para as suas necessidades, para o seu viver, para os jogos, para a tal alegria, para este encontro de uma forma livre, de uma forma aberta com estes religiosos que aqui se iam implantando e, pouco e pouco, introduzir esta realidade também escolar. Uma realidade escolar que estava essencialmente vocacionada para aqueles que mais precisavam. Não é? E ouvindo muitos relatos também de antigos alunos, não do tempo, porque
estamos a falar de há 100 anos atrás, mas sim, não há testemunhos já. Não há testemunhos já desses primeiros tempos, como é lógico, mas de tempos mais tardios, percebemos como esta experiência oratoriana era, de facto, mais além do que a escolar. E a escolar introduzia-se na oratoriana, de maneira a criar um espaço onde as pessoas vinham e de onde aqui levavam também, por exemplo, a sopa para casa. Muitos antigos alunos falam dessa realidade. Para além de serem educados, de serem alimentados neste espaço, ainda levavam para casa mais qualquer coisa para as suas famílias carenciadas. Estamos a falar de tempos difíceis, de pós-guerra. E de uma vertente existencial que chegava aos alunos. Que chegava também aos alunos e às suas famílias. E isto cria uma grande adesão e uma grande simpatia pelos salesianos. Aliás, é muito típico, se me permitem, dos alentejanos, de quem lhes faz bem, esse bem é sempre reconhecido. E, portanto, esse bem que foi sendo feito e que foi sendo alimentado com pequenos gestos, pequenas coisas e muita entrega de si, destes salesianos, porque os salesianos davam aulas, os salesianos faziam tudo, percebia-se neles estes senhores padres, porque era a escola dos padres, que aqui traziam exatamente um complemento àquilo que era exclusivamente educativo para que as pessoas fossem realmente felizes, melhorassem a sua realidade de vida e tivessem um contexto para viver melhor. E isso penso que foi reconhecido sempre como uma ação pertinente para aquilo que os salesianos faziam. E que marcou a diferença. Nós estamos neste primeiro episódio perante declarações de duas pessoas nascidas noutros continentes, mas que em dado momento das suas vidas se cruzam com os salesianos e também mais tarde com a obra salesiana de Évora. Dom Francisco nasceu em Moçambique, também se encontrou com o carisma salesiano. Vamos ouvir o seu testemunho. Que alegria poder voltar a esses tempos. Eu era um garoto, um rapaz de 10, 11 anos e concluída a 4ª classe. Em Moçambique, a escola primária, assim dita, eram 5 anos, havia uma pré-primária. Por isso concluía normalmente dos 6 aos 11 a escola primária. Punha-se um problema aos meus pais, uma estabilidade para eu poder estudar calma e serenamente. Meu pai, técnico oficial de contas, ao serviço dos caminhos de ferro de Moçambique, nomeadamente das chamadas via e obras, e a minha mãe, professora do ensino básico, tinham com muita frequência de ser transferidos de localidade. Sobretudo o meu pai, com as aberturas das linhas do caminho de ferro, ele tinha que acompanhar a via e obras na sua função também de técnico de contabilidade. E a minha mãe sempre acompanhou o meu pai. Eu não podia andar a saltar de localidade em localidade. Então, reparem, eu vou para o Colégio Dom Bosco com 11 anos, feitos em março, no mês de outubro entro no colégio, e permaneço até 1975, até ser absolutamente impossível viver naquele contexto, porque o Colégio Dom Bosco estava numa zona periférica da então Lourenço Marques, hoje Maputo, onde a violência foi muito agreste, muito forte, fruto das circunstâncias da independência. De lá vim para Portugal. E era aluno interno, porque precisava desta estabilidade. Estamos a falar numa primeira fase em que os meus pais viviam junto à fronteira da Suazilândia, em Goba, 60 quilómetros de Maputo, onde todos os fins de semana eu ia estar com os meus pais, mas a certa altura os meus pais vão para a Malvérnia, fronteira da então Rodésia, hoje Zimbábue, aonde já estavam a separar uns 500 quilómetros, e eu já só ia no Natal, na Páscoa, no Carnaval, e mesmo para Nampula, aonde eu tinha que ir de avião, Maputo, Beira, Quelimane, Nampula, estamos a falar em 5 horas de Boeing, onde eu ia só nas férias. Portanto, a minha casa era o Colégio Dom Bosco. Custou-me muito deixar o Colégio Dom Bosco, mas ali no contexto, nos arredores, nos muros do colégio, passaram-se cenas muito violentas
e à porta da independência, concretamente, no mês de março de 1975, eu regressei. Concluí o meu 4º ano num colégio particular chamado Dom António Barroso, em Barcelos, porque não houve equivalência imediata ao colégio privado particular Dom Bosco ao Liceu Nacional de Barcelos, mas no 5º ano já entrei para o Liceu Nacional de Barcelos. E depois 6º e 7º fiz no colégio Dom Diogo, fiz no Liceu Sá de Miranda, em Braga. E vim para Évora por entusiasmo missionário, por ter nascido em Moçambique, encontrava no Minho uma igreja completa, feita, toda a gente praticava, toda a gente é generalizador, mas muito real, um elevado número de percentagem era católico praticante. Na minha paróquia não havia uma criança que não fosse à catequese, não havia uma criança que não fosse batizada, não havia ninguém que não fizesse a primeira comunhão, a profissão de fé, o crisma, toda a gente era casada pela igreja e a igreja abarrotava ao sábado e ao domingo para a missa. Portanto, eu quis uma experiência que me vinha no coração das missões da África. E Dom Eurico Dias Nogueira, que tinha sido bispo em África, apontou-me Évora. Vim para Évora e gostava de dizer o seguinte: em Braga, o ponto mais próximo onde estavam os salesianos era em Vila do Conde, o Colégio dos Órfãos. E para mim era muito longe ir de Braga à Vila do Conde. Estamos a falar de pré-jovem, um adolescente, que regressa, portanto, de Moçambique em 75, com 14 anos, e depois vem para Évora com 17, 18 anos. Por isso eu nunca mais vi os salesianos. Quando cheguei a Évora, no primeiro fim de semana, a minha primeira saída, num domingo à tarde, foi procurar os salesianos. E encontrei-me com o Padre Fernandes, que era o parco da missão São José de Lhanguene, onde estava o Colégio Dom Bosco situado, e foi um grande abraço, com lágrimas, um lanche, e o meu encontro com os salesianos foi um encontro com as minhas raízes. Porque todos compreendem que dos 11 aos 14 anos se vive um momento muito marcante. E o meu momento marcante foi com o Colégio Dom Bosco. Lembro-me do nome de todos os meus formadores, das suas circunstâncias, lembro-me dos meus colegas e gostava de dizer que continuamos, sempre que possível, e fazemos-lo com frequência, a encontrarmos-nos, os antigos alunos do Dom Bosco, juntos agora com o Instituto Mouzinho de Albuquerque da Namacha, também era salesiano, onde se juntam 60, 70 alunos com as suas esposas e filhos, 150, 200 pessoas. Cabe a cada um organizar o encontro. Eu organizei o encontro quando fui Bispo Auxiliar de Braga. Encontrámos-nos todos num hotel do Bom Jesus, em Braga, e éramos muitas dezenas de antigos alunos. Somos uma espécie de associação de antigos alunos que nos viemos a encontrar em Portugal. Isto diz, de facto, até onde chega a marca do afeto da família e da unidade salesiana. No caso do Padre Tarcísio, nasceu no Canadá. Em que circunstância se vai cruzar com os salesianos e, posteriormente, como aconteceu, a sua presença por 2 vezes aqui na obra salesiana de Évora? Bom, o meu cruzamento com os salesianos é também uma coisa extraordinária, porque a minha mãe era professora, sendo professora foi colocada na escola, dizia-se então, correcional de Izeda, até onde os salesianos tiveram muitos anos e onde havia uma áurea sobre os salesianos de grande amor, de grande aproximação, de grande identidade. E assim, de uma forma indireta, a minha família conheceu os salesianos. Depois, eu fui sendo aluno dos salesianos e fui partindo para esta realidade. E o meu primeiro contacto com os salesianos de Évora foi enquanto eu era pós-novice, e fui enviado para cá durante as férias para ocupar os tempos que nós tínhamos das férias em atividades de apostolado, de animação e de trabalho direto com as coisas nas colónias de férias e nestas coisas.
E, portanto, isto estamos a falar, talvez, de 1900, estamos a falar do milénio passado, não é? 1991, 92, por aí, foi o meu primeiro contacto. Depois, curiosamente, eu fui enviado para cá para fazer o tirocímico. Esses 2 anos de experiência de trabalho pastoral direto entre os estudos filosóficos e teológicos que nós temos e que foram feitos aqui também com muita alegria, e entre 93 e 95, se não me erram as datas, não é? E que foram tempos muito felizes, difíceis ao tempo. Estava a ser construído um novo colégio, fizemos a transição do antigo para o novo, que foi a inauguração disto tudo, havia muitas dificuldades, muitas situações a serem desenvolvidas, mas havia esta grande vontade de fazer bem este trabalho educativo e pastoral. E depois dos estudos de teologia vim para cá como padre novo, isto já em 1999 até 2001. Como pastoralista. Como encarregado da pastoral e, enfim, dando também aulas e continuando este trabalho que era aqui necessário. Foram anos muito bonitos, são os melhores anos da nossa vida, são os de tirocinantes e os de padres novos, e, portanto, uma experiência bonita que a mim me marcou e que penso que também marcou a realidade da vida desta comunidade educativa, que eu muito prezo, que muito estimo, por esse carinho que vem desse tempo inicial. E é curioso como, ainda agora, quando às vezes me cruzo nesta vida com alguns antigos alunos desse tempo, recordamos belas experiências, belas coisas que nesse tempo foram aqui feitas e que representam este trabalho salesiano com os jovens, neste contexto, nesta cidade, para o seu desenvolvimento, para a sua felicidade, e que hoje estão, em muitas circunstâncias da vida, a realizar o seu trabalho na sociedade como bons cristãos e honestos cidadãos, como nós dizemos e como nós desejamos que assim seja. Obrigado, Padre Tarcísio. Nós colocamos ponto final neste primeiro episódio. Voltaremos de hoje ao mês com a segunda década da história destas memórias dos salesianos de Évora.